InterD Ciência e Cultura. Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Delona e eu tenho aqui a grande honra de receber o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, lá do canal A Tenda do Necromante, canal fantástico, com conteúdos assim viciantes, viu, professor? Eu mesmo sou viciado, tenho que assistir pelo menos 2 vídeos por dia, e quando eu passo para outras pessoas, acontece o mesmo fenômeno. Que, nossa, eu estou viciado naquele canal, não sei o que. Eu não sei o que é. Você tem que um dia estudar esse fenômeno, porque o seu canal é viciante. Mas vamos lá, professor, eu queria que inicialmente você se apresentasse, né? Falasse um pouco aí da sua formação. Eu sei que você já falou isso muito em outros canais. Então é isso, como eu estava falando, o Daniel Gontijo já esteve aqui e eu vi que você fala lá sobre a sua trajetória no canal dele, mas é porque aqui é outro público, aí pode falar aí, sabe, de uma maneira mais sucinta e tudo. Tá bom, eu vou fazer uma apresentação diferente do que eu fiz nos outros canais, para não ficar só uma repetição. Vou fazer de trás para frente. Certo. Fazendo um recorte do que eu considero importante aqui para a entrevista. Eu hoje tenho, digamos assim, modo de falar, 2 empregos. Um dos empregos é a Tenda do Necromante, o meu canal de divulgação de crítica bíblica, crítica da religião e divulgação científica, mas muito do conteúdo é próprio. Chama Tenda do Necromante por uma brincadeira, é uma metáfora, porque a minha declarada especialidade é a leitura histórico-crítica da Bíblia, então é tentar entender os autores da Bíblia. Aí, brincando, é fazer os mortos falarem. Quem faz um morto falar é o necromante, então um necromante. Mas é uma piada, é uma brincadeira. Muita gente leva a sério, muita gente me pergunta, mas como pode um ateu falar com os mortos? O pessoal leva isso a sério. Outro emprego, eu sou professor em tempo integral de um curso de pós-graduação em Ciências das Religiões, aqui em Vitória, onde eu resido. Coordenei até o ano passado o curso de doutorado e de mestrado, aí eu cansei, pedi para ser substituído. Hoje eu só leciono no programa. Nessa mesma faculdade eu leciono na graduação em teologia, então hoje eu sou professor de teologia e de ciências das religiões. Para isso eu tive uma formação específica, completa na área. Eu tenho pós-doutorado em ciências da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e acho que essa informação é importante porque eu lido com religião, né? Sim. Se eu fosse pós-doutor em filosofia, não faria diferença nenhuma, mas não. Um pós-doutorado em ciências das religiões e, no caso específico, a minha pesquisa foi em Bíblia. Então, sou doutor, mestre e graduado em teologia. E esse meu encaminhamento para a teologia, onde eu fiz barba, cabelo e bigode, por assim dizer, é porque eu me tornei batista em 1984. Eu tinha, então, 18 anos, 18 para 19 anos, e me tornei batista. Fui para o Seminário Batista em 1987, 3 anos depois. Então, eu tive 3 anos de fundamentalismo batista, da Convenção Batista Brasileira, bem entojado. Eu fui um sujeito bem entojado. E o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, onde eu estudei, Tijuca, Rio de Janeiro, me desconverteu aos poucos. Então, entre 1984 e por volta de 91, 92, eu fui batista. A partir de 92, eu permaneci batista, mas já era o projeto de um livre pensador. Mas como eu estava e me mantive inserido tanto na igreja por conta de meus filhos, à época eu tinha 2 filhos pequenos, quanto por conta da minha vinculação ao seminário, eu era professor do seminário e logo me tornaria coordenador do seminário. Eu, inclusive, que
desenvolvi todo o projeto para o reconhecimento do curso pelo MEC. Então, hoje o curso funciona lá, eu não tenho mais relação nenhuma nem com eles, nem com os batistas, mas o curso do MEC lá fui eu que preparei toda a documentação. Aí eu comecei um processo de desconversão, passei pela teologia negativa, e para mim é o limite da teologia. Teologia negativa, para quem não entende, é a compreensão de que Deus existe. Então, para mim é um problema da teologia negativa, porque é um contrassenso. Porque a teologia negativa afirma que o ser humano não sabe o que Deus é, qualquer coisa que você diga sobre Deus é uma especulação sua, porque Deus é de uma natureza tão sublime que não cabe na compreensão humana. Mas se você leva isso às últimas consequências, bem, se você não sabe como ele é, porque ele é sublime demais, então como é que você sabe que ele existe? É um contrassenso. Mas ela é muito cômoda. Ela é muito cômoda porque ela te permite frequentar o meio onde os crentes são crentes martianos, que acreditam na doutrina, sem que você precise se comprometer. Isso durou até 2010, e eu vou confessar, Adeluna, que eu não sei como teria sido minha caminhada até hoje se em 2010, por ingestões políticas lá no seminário, vindas de fora, inclusive, eu não tivesse sido demitido. Eu fui demitido, saí numa boa, mas fui demitido, acusado de heresia, inclusive. E por conta disso, a última necessidade de eu manter um vínculo institucional com os batistas, que era o fato de eu trabalhar para um seminário oficial e eu respeitava a minha posição ali, nunca me traía a mim mesmo, nem aqueles a quem eu prestava serviço. Eu consegui um modo de lidar lá no seminário em que eu não me traía nem traía a instituição, deixando claro a minha posição e a posição da instituição. Mas como eu fui demitido, eu não tinha mais razão nenhuma para permanecer entre os batistas, nem sequer na igreja. Eu vim para Vitória, contratado para essa faculdade onde eu estou hoje, então estou aqui em 2011, 12 anos, e nunca mais eu entrei num templo religioso, nunca mais eu tive qualquer prática, experiência ou pensamento religioso, a despeito de eu ser professor de teologia. Mas como na teologia eu dou aula de Bíblia, e a despeito do Brasil não saber nada de teologia e Bíblia europeia praticamente, Bíblia é uma coisa, teologia é outra, Bíblia é uma disciplina histórica, enquanto teologia é uma disciplina ideológica, né, de conteúdo controlado pelas denominações, tem a ver com a fé e a Bíblia não. Então eu sou professor de hebraico e de Antigo Testamento no seminário, não no seminário, na faculdade Unida de Vitória, e me leciono Bíblia, que é a mesma coisa que eu faria se eu estivesse dando um curso privado, particular, ou se fosse Bíblia em Ciências das Religiões, porque eu não trato diferente. Certo. Bíblia é a mesma coisa em qualquer lugar que eu esteja. Esse é o resumo. Quer dizer, nasci batista em 84, depois deixei de ser definitivamente não apenas batista, mas religioso em 2010, mas desde 1987 eu estou envolvido com teologia, primeiro como aluno, e sempre como aluno também, porque fiz mestrado, depois doutorado, e hoje eu estou ainda lidando com isso por força da minha profissão. Tudo na minha vida que eu fiz girou em torno de teologia. Certo. Professor, você até falou aí um pouco aí, mas vamos nos aprofundar, né? O senhor costuma falar lá no seu canal, na Tenda do Necromante, que, de maneira geral, os cristãos aqui no Brasil, em especial os evangélicos, não entendem nada de Bíblia, né? Por quê? Não é uma força de expressão, não. É uma declaração que pretende ser literal. Católicos também não entendem praticamente nada de Bíblia, mas poderiam. Um católico não entender de Bíblia é um defeito da formação dele. E eu vou explicar por quê. Um evangélico não entender de Bíblia é a essência dele. O evangelho não pode entender de Bíblia porque ele vai implodir a cabeça dele. Por um fenômeno histórico. O cristianismo, e cristianismo para mim fundamentalmente, hoje é representado no Ocidente pela Igreja Católica Apostólica Romana,
há aí uma discussão que poderia ser feita em relação à Igreja Ortodoxa, mas vamos deixar a Igreja Ortodoxa de lado. Mas em relação ao Ocidente, cristianismo é cristianismo romano. Dentro do cristianismo romano há um cisma no século XVI com Lutero, um cisma do ponto de vista do cristianismo deplorável em todos os sentidos, porque em todos os sentidos é uma fraude, em que Lutero, tendo sido monge católico, sabendo como é a regra do jogo católica, que é unidade acima de tudo e submissão à autoridade do clero. Condições para quem tem 2 neurônios indispensáveis para a manutenção de uma instituição. A instituição só existe como Erasmo disse, né? Não importa o que a igreja disser, eu vou repetir o que a igreja disser, porque se a igreja disser uma coisa e eu duvidar, a igreja acaba naquele momento. Então Lutero questionou essa instituição a despeito da advertência de Erasmo. Erasmo fez todos os argumentos. Essa história está num livro excelente do Richard Popkin, História do Ceticismo de Erasmo a Spinoza. Então, o que eu estou falando, não estou falando de ter sonhado, está no Richard Popkin. E então, depois de todas as advertências de Erasmo de que ele ia destruir o fundamento da igreja, porque ia pôr em xeque a autoridade do clero, Lutero deu de ombros e disse que é a Bíblia que sustenta a doutrina. Isso é falso. Isso é falso em qualquer ângulo que você analise a questão. Não importa a disciplina das ciências humanas que você escolher para analisar a questão, ela é falsa. Porque ainda que você faça a suspensão de juízo no campo da psicologia, da linguística, sociologicamente qualquer um sabe que a Bíblia não sustenta nada, porque você tem 300 igrejas com a mesma Bíblia e cada um tem práticas, doutrinas e comportamentos diferentes, alegadamente na mesma Bíblia, ou seja, não tem fundamento nenhum. O que aconteceu é que Lutero copiou a Igreja Católica, toda a igreja, toda, sem nenhuma exceção, é uma igreja católica, apostólica romana, o clero manda, é a autoridade clerical que determina, mas enquanto na Igreja Católica Apostólica Romana isso é declarado, ou seja, é honesto, nas igrejas protestantes há mentira institucionalizada. É a Bíblia que manda. Mentira. Quem manda é a doutrina de cada denominação, instrumentalizada pelo clero e pelos papas de cada denominação, porque cada denominação tem o seu papa. Não veste a roupa do papa, não bota o chapéu do papa, mas tem o mesmo comportamento do papa. Então, numa determinada igreja tem uma doutrina, ela engana as ovelhas que aquela doutrina está na Bíblia. Aí a outra igreja tem doutrinas diferentes, também engana as ovelhas de que aquela doutrina está na Bíblia. Mas não tem outro jeito, porque o que Lutero fez foi criar a necessidade incorrigível do clero de cada igreja mentir. Porque se o clero não mentir, ele vai confessar que o que Lutero fez foi uma fraude. Lutero tacou fogo na Igreja Católica, fez uma Igreja Católica, mas disse que é outra coisa. A prática é católica, mas é tudo dissimulado. Quem sustenta o discurso é a tradição da Igreja, quem normatiza os comportamentos é o clero, mas mente-se dizendo que é a Bíblia. Como cada ovelha, agora então eu respondo, como cada ovelha de cada denominação cristã aprende na Bíblia a doutrina da sua denominação, ela não entende a Bíblia, ela não lê a Bíblia, ela não sequer entende o que está escrito, porque ela é treinada a, quando olhar para o versículo, imediatamente interpretar aquele versículo pela pregação pastoral, pelo ensino da escola bíblica dominical. E funciona automático. O batista, quando lê a Bíblia, vê livre-arbítrio em todos os versículos. O presbiteriano, quando lê a Bíblia, vê predestinação em todos os versículos. Os dois veem trindade em Gênesis 1, mas aí quando você vai no Testemunho de Jeová, ele olha para o mesmo versículo, porque ele não é trinitariano, ele não vê trindade. Então, não há leitura da Bíblia nas igrejas, do ponto de vista de você considerar que ler o texto é entender o texto. Há um controle do texto plasmando a interpretação com base na denominação particular de cada grupo. Com um agravante, Adeluna, que eu considero que não é secundário, nem que não esteja relacionado ao grande jogo que se dá no campo político, que é
péssima, deplorável formação de leitura do brasileiro na escola. O brasileiro é basicamente analfabeto funcional. Poucos brasileiros de universidade, poucos alunos de universidade sabem ler. São letrados, passaram pelo letramento, mas se você der um parágrafo, mandar ele ler e explicar sem usar as palavras do parágrafo, ele não sabe. Ele explica a você repetindo fragmentos do texto que com certeza ele não entende. Então, a escola é um modelo fordista de analfabeto funcional, e aí esse analfabeto funcional formado nas escolas de ensino fundamental e médio, é óbvio que não estamos falando das escolas de R$5.000 por mês, onde os filhos da classe dominante estudam e lá de fato eles aprendem. Mas eles serão os juízes, lá eles serão os CEOs das multinacionais. Nas escolas de ensino médio, a gente está formando os operários que vão fazer parte da classe dominada. Então você soma uma escola falida no Brasil, que forma analfabeto funcional, e esse analfabeto funcional entra na igreja e o pastor diz para ele que o que está escrito ali, ele encontra Jesus em Isaías, quer dizer que do ponto de vista lógico, isso jamais poderia acontecer, e do ponto de vista da leitura, mas como é Jesus que está aqui, você está falando do filho do rei? Ele não consegue nem ver que está falando do filho do rei, ele não consegue nem ver que isso é uma alegoria, e ele simplesmente reproduz por conta da autoridade religiosa. Então, o circo é uma cena, Adeluna, que quem não se comove com isso perdeu completamente o senso de humanidade. O que se faz no Brasil hoje é uma das coisas mais deploráveis em nível mundial, que a gente poderia comparar à fome, porque você não consegue produzir cidadãos conscientes, críticos, com esse tipo de formação. O domínio da leitura é peça fundamental para o exercício da cidadania. Como você não lê o texto, como você não entende as palavras que estão escritas, fazem com você o que quiserem, tanto no campo dos textos fora da igreja, quanto dentro da igreja. Então, eu poderia ainda apresentar um mais secundário nesse aspecto, mas está dentro do próprio quadro que a gente está discutindo. Eu tenho uma playlist lá na tenda do Necromante, Minuto Bíblico, em que eu traduzo direto do hebraico determinado versículo. Aí eu vou nas versões que circulam nas igrejas, tanto católicas, quanto evangélicas, quanto judaicas, e analiso a tradução que o povo religioso lê. E já avaliei 12 versos diferentes em 30 bíblias, mais ou menos. Você não encontra uma única bíblia que traduziu correto todos os 12 versos. As que saem melhorzinha traduzem a metade, mais ou menos, e o resto tudo errado. Então você imagina, mesmo se o brasileiro fosse bem formado na escola, e não é, mesmo se os pastores não fizessem alegorias estapafúrdia no púlpito com o texto bíblico, fazendo a Bíblia dizer coisa que ela não diz, não ia adiantar nada porque o texto está traduzido errado. É óbvio que eu estou me referindo a 12 versículos. De repente, as 30 Bíblias deram azar de eu ter escolhido justamente os versos que estão traduzidos errados. Mas a coisa é tão grave, Adeluna, que eu sou capaz de fazer assim. Você pode pegar a Bíblia que você quiser, que eu não avaliei, você vai me dizer um desses 12 versos, eu vou dizer, vai estar errado. A chance de eu errar é quase zero, porque é uma reprodução. Algumas Bíblias dão a impressão que o sujeito nem abriu o texto hebraico. Ele abriu as outras Bíblias e simplesmente copiou. A última que eu avaliei, ainda não está publicada, é a King James 1611, que um pessoal aí fundamentalista trata como se fosse o próprio Deus falando. Você abre a King James 1611 e é Deus falando. Se eu não puder dizer que foi a pior Bíblia que eu já avaliei no canal, ela vai ficar empatando com a outra pior. Mas de memória, é a pior tradução que eu já avaliei. Mas você vai nas igrejas que usam essa Bíblia, você vai ver o que vão dizer dela. Quando você abre, a Trindade para de fazer tudo o que você está fazendo. É uma cena, é de chorar, Adeluna, é de chorar. Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Adeluna e você está ouvindo Inter D Ciência e Cultura.
com a primeira parte da entrevista com Oswaldo Luiz Ribeiro, doutor em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro, professor da Faculdade Unida de Vitória do Espírito Santo e criador da Tenda do Necromante, um canal do YouTube dedicado à leitura histórico-social da Bíblia hebraica e do Novo Testamento. O professor Oswaldo apresenta a tese de que o livro Gênesis, Gênesis 1, não trata da criação da Terra, muito menos da criação do universo, como a gente sempre ouviu falar aí, desde criança, que a gente ouve falar aí, há séculos, Existe, aquela tradição, aquela crença que a gente aprende desde criança, e tudo, de dizer que o Gênesis trata lá da criação do planeta Terra, do universo, mas o senhor contesta essa visão. Eu nunca tinha pensado nisso, e comentando com outras pessoas, é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso, que a criação que está sendo falada ali é uma coisa local, não é? É isso que você fala? 3 observações. A primeira delas, e não para eu dar carteirada nem nada, é só para que quem vai ouvir algo eventualmente que nunca ouviu na vida, pode ficar se perguntando de onde que saia o que ele está ouvindo, É minha tese de doutorado. Eu fiz uma tese, cursei o doutorado em teologia de 2004 a 2008 na PUC, do Rio de Janeiro. Meu orientador foi o professor Dr. Emanuel Buzon. Desgraçadamente, ele faleceu no meio do processo e depois eu terminei com outro orientador. Então, o que eu estou dizendo é um discurso a nível de tese de doutorado feita no âmbito da CAPES. Não é curso de teologia livre, é curso de teologia com banca de 5 avaliadores externos. Na banca, por exemplo, estava o Ludovico Garmos, que é um dos diretores da Vozes, que é uma das melhores editoras religiosas do Brasil e tem uma das melhores Bíblias, a Bíblia Vozes. Não é perfeita, como alguém pode imaginar, metade dos textos ela traduz errado, mas é uma daquelas que enquanto a King James é uma das piores, a Vozes é uma das melhores, ainda que a distância entre elas é que uma traduz tudo errado e a outra traduz a metade errado. Primeira observação. Segunda observação. Mesmo quem não estudar a Bíblia, não for no hebraico, porque eu não leio a Bíblia na língua portuguesa, na tradução, eu estudo direto no texto hebraico, é bom o público saber disso. Mas mesmo quem não tiver acesso a isso, bastaria pensar, por exemplo, você lê o texto de Elias, aí fala que Elias subiu para o céu num carro de fogo. Alguém imagina um Fusca? Alguém imagina um Corsa? Alguém imagina uma Kombi? Não, porque ele vai ter que automaticamente considerar o que é que à época se tratava como carro. Não vai ser nem carro, é carroça, é carruagem, é charrete. Então, mas isso a pessoa faz automaticamente porque não tem um processo teológico e doutrinário sustentando uma interpretação universal, hegemônica daquele versículo. Ele está solto ali. E a pessoa imediatamente imagina as carroças. Se você mandar alguém desenhar, ninguém vai botar ali um Alfa Romeo. Vai botar uma carroça, E se o camarada nunca viu aquelas carruagens da Rainha Elizabeth, toda ornamentada de ouro, ele vai pensar aquela carrocinha puxada de burro, um carro. Certo. Se você não compreender que carro ali não pode ser o carro que a gente conhece, você vai cometer anacronismo. Pois bem, então você imagina um judeu vivendo num paizinho minúsculo, insignificante do ponto de vista do jogo geopolítico, não tem ciência acontecendo ali, não é o Egito, não é a Babilônia, não é a Grécia, é um país perdido no meio do nada, 2.500 anos atrás. Aí o sujeito escreve 2 palavrinhas, terra e céu. Como é que a gente pega a palavra terra, imagina o planeta, se durante 2.000 anos depois desse texto escrito, ninguém vai ter ideia de planeta? A gente vai começar a ter ideia de planeta mesmo
a partir de Copérnico, Galileu, agora na modernidade. O que eles tinham era uma ideia muito mitológica, mesmo o pessoal mais avançado, de uma plataforma fixa, como uma bandeja, que é essa ideia que o pessoal da Terra plana tem, mas o terraplanista acha que ele entende o desenho, mas não entende não. Uhum. O terraplanista lê tão errado quanto todo teólogo cristão. E eu vou explicar por que está errado. Então ele pensa uma plataforma como uma bandeja, uma cúpula fixa, a moda de ser uma cúpula de metal, e em cima dessa cúpula tem as águas, e embaixo dessa cúpula tem as águas. Por exemplo, eu recomendaria que qualquer um pegasse a Bíblia, vá no Novo Testamento, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5, lá vai estar escrito, supostamente Pedro, a segunda carta de Pedro não é de Pedro, se a primeira é, mas a segunda com certeza não é, mas o autor de qualquer forma está dizendo assim, eles de propósito ignoram que desde o princípio, pela palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água permanece. Tem nada de criação do nada, né? Nem a criação do nada é bíblica. A Igreja Católica pode dizer que é bíblica porque Macabeus fala de criação do nada. Os evangélicos não podem porque jogaram Macabeus fora, então não tem criação do nada na Bíblia. Mas por que ela foi tirada da água? Porque a noção deles é de que tudo é água em volta, então Deus coloca uma cúpula, em hebraico é raquia. Jerônimo vai traduzir essa palavra na Vulgata como firmamentum, ambas significam uma chapa de metal, por isso a gente chama o céu de firmamento, que é a ideia mitológica de que para separar as águas que estão em cima das águas que estão embaixo, para poder criar a terra dentro das águas, você tem que criar uma redoma sem água, senão as pessoas vão morrer afogadas. Então, no texto mitológico, Deus coloca uma cúpula, aí você fica com o que a gente chama de ecúmeno, que é o interior da abóbada celeste. A abóbada celeste, para eles, era uma cúpula de metal. Em cima dela tinha água, por isso que chove, é a água lá de cima caindo. E embaixo também tem água, porque quando você cava a terra, começa a sair água. Ou às vezes brota água da fonte. Então eles tinham a ideia de que tinha água em volta de tudo. E não é metáfora não, Adeluna. Eles entendiam literalmente assim. Sei, concretamente, né? Concretamente. Aí o que o terraplanista faz? O terraplanista diz que esta é a visão, e está correto, mas aí ele pega todo o planeta que ele conhece hoje e joga dentro desse esquema. Não pode fazer isso. Isso só vale para ajudar. Se você, porque eu estou falando de Bíblia, se você for no Egito, na mesma época, o Egito vai te dar o mesmo desenho, sem tirar nada. Água em volta, uma cúpula de ferro, embaixo da cúpula o Egito, mas é o Egito. Então, cada povo concebia a criação como a criação do seu país, do seu mundo, da sua abóbada celeste. E cada deus, o Deus criador do Egito, cria a abóbada do Egito. O Deus da Babilônia cria a abóbada da Babilônia. O Deus da Grécia, porque apesar de serem politeístas, o politeísmo são como essas empresas que têm a gente especializada. Então, um Deus é da fertilidade, um é da cura, o outro é dos cereais, o outro é o criador. Geralmente é o Deus principal é sempre o guerreiro. O chefe, quem manda é o Deus criador. Então, tem o Deus criador da Grécia, tem o Deus criador até nos povos da Índia, e em Judá também tem. Então, Gênesis 1, quando fala de céu, que é a raquia, porque lá em Gênesis, qualquer um pode ler, está escrito assim, e a raquia Deus chamou o céu. Então, um crente hoje, um católico hoje, um exegeta, teólogos, os teólogos formados leem tudo errado, porque a própria Bíblia diz assim, e a raquia chamou o céu. Então, quando o leitor da Bíblia hoje pensa em céu, o que ele pensa? Isso que está aí atrás da sua tela, esse universo. Isso não tem nada a ver com a palavra céu na Bíblia. Mas nada. Céu na Bíblia está lá escrito. E a raquia Deus chamou o céu. Aí o que é a raquia? Você vai na Bíblia inteira. Raquia é uma chapa de metal e significa que eles fizeram uma abóbada. Eles imaginam o ferreiro celeste fazendo a abóbada de metal. Então, nesse terceiro ponto. Então, 2 pontos já. Primeiro, é minha pesquisa de doutorado, e a segunda
se você for em qualquer estudioso do Egito, da Babilônia, por exemplo, eu vou sugerir para o seu público ler um livro de uma antropóloga, Gwendolyn Lake, um livro chamado Mesopotâmia, a Invenção da Cidade. Ela vai dizer exatamente o que eu estou dizendo para a Babilônia. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, no livro que eu publiquei minha tese de doutorado, Homo Faber. Eu não tenho para vender, tem que comprar na Amazon. A editora não quis publicar a tese inteira, então eu tive que sair fazendo recorte. E um capítulo inteiro eu não publiquei, que é o capítulo em que eu investiguei as cosmogonias, as doutrinas de criação nos países ao redor, Egito, Babilônia. E aí, no meio da minha tese, eu cheguei a falar com Bel, minha esposa, Bel, eu perdi minha tese, porque todos os pesquisadores do Egito dizem que a criação no Egito é a criação do Egito. Os pesquisadores da cultura mesopotâmica escrevem, a Gwendolyn Lake escreve isso com todas as letras. O Enuma Elish, que é o mais famoso mito da criação do planeta, é o texto de alegoria tradicional teológico-política da criação da Babilônia. Então, Marduk, que é o deus babilônico, nenhum babilônico vai dizer que ele criou o Egito. Não faz nenhum sentido. O terceiro argumento é que se você lê a Bíblia, não a tradução da Bíblia, se você lê, vai no hebraico e investiga, porque o que eu fiz na minha tese, eu peguei todas as palavras de Gênesis 1, verso 1 a 3, qualquer palavra que aparece ali, eu traduzi a ocorrência dela na Bíblia inteira, para eu saber como que a Bíblia tratava, em outras passagens, aqueles termos. E a Bíblia é unânime em dizer que a criação é a criação de Judá e de Jerusalém. Em Isaías 65, por exemplo, versículo 17 e 18, lá está escrito com todas as letras. Eu vou citar aqui o texto, o pessoal, não, eu nunca li isso. Não, você nunca leu isso, as traduções traduzem diferente do que está escrito. E Deus fala assim, Yahvé fala assim, né? Eu crio novos céus e nova terra, e os que passaram não vão pesar sobre os ombros de vocês. Mas como assim os céus e terra que passaram? É porque ele está fazendo referência à destruição de Jerusalém. Então eu vou criar novos céus e a nova terra, porque os velhos que passaram não vão mais causar tristezas, porque eu sou o Criador. Eis que eu crio Jerusalém, alegria, e o povo dela, júbilo. Quer dizer, no mesmo versículo você tem lá, lendo como paralelismo, a declaração de que, em termos traditivos, para quem está escrevendo o texto, Deus criar os céus e a terra é Deus criar Jerusalém. Está escrito lá com todas as letras. Aí o que todas as Bíblias fazem? Eis que eu crio em Jerusalém uma alegria. Destrói o texto, entende? Entendi. Então, o leitor nunca vai ter essa informação lendo a Bíblia, porque na hora do tradutor traduzir, algumas vezes por incompetência, outras vezes porque ele fica aturdido, ele não consegue enxergar o que ele está vendo, ele força a tradução a dar um sentido que a mente dele entenda. Às vezes ele não está fazendo nem por maldade, porque ele nem consegue enxergar o que está escrito no texto. Eu comprei para minha tese um livro de um japonês exegeta, fez os estudos de exegese dele na Alemanha, método histórico crítico, que é o método que eu uso com adaptação, mas é o método, e ele escreveu um livro, Creation and Destruction, Criação e Destruição. Um livro sobre Gênesis de 1 a 3, Gênesis 1, de 1 a 3. Ele diz tudo o que eu disse. E aí eu falei, bem, eu perdi minha tese. Mas na hora dele interpretar, ele volta a dizer que é o universo. Tá. Não consegue. A Deluna é um fenômeno que precisa ser estudado. Não tem como ele ter uma formação melhor do que ele tem. Ele vê e diz exatamente o que eu estou dizendo, porque ele fez a mesma coisa. Eu não fiz a minha tese por conta do livro dele. Eu fui obrigado a comprar o livro dele, porque no meio da minha tese me falaram. Mas o Adeluna, o David Tsumura tem um livro sobre isso. Eu tive que importar o livro dele. Então, o David Tsumura, ele faz exatamente o que eu fiz. Tive que comprar o livro porque eu descobri nas minhas pesquisas e alguém fez menção ao trabalho que ele fazia, mas não muda o cenário em nada, porque no final ele volta a fazer a interpretação
de criação do planeta Terra e do universo. Isso é tão grosseiro, Adeluna, que a USP tem aulas de astronomia, os cursos de graduação de astronomia da USP estão na internet. Então você pode assistir gratuitamente. Você não vai ganhar diploma de nada, mas a gente quer o conhecimento. Eu assisto às aulas de astronomia da USP. E é uma coisa impressionante, porque até o início do século XX, nós não conhecíamos, não sabíamos que habitávamos uma galáxia. A gente ainda estava dentro daquele sistema heliocêntrico, moderno, mas limitado ao conhecimento de alguns planetas. Nas primeiras décadas do século XX, o mundo foi assombrado com a notícia de que nós habitávamos numa galáxia e que nessa galáxia tinha bilhões de estrelas. Mas uma galáxia. Uma galáxia. Nós não sabíamos que, na verdade, nós habitávamos um universo com potencialmente infinitas galáxias. Mais 50 anos, nós descobrimos que a gente habita o universo com infinitas galáxias. Aí você pega teólogos, exegetas, pastores, crentes, todo mundo. Eu não conheço exceção, Adeluna. Ou a minha ideia é a mais estapafúrdia do universo, ou a gente está diante de um fenômeno que precisa ser estudado. Porque não importa quem você pegue, esse universo infinito com bilhões de galáxias é enfiado dentro do texto de Gênesis 1. E isso é um crime. Agora, vamos deixar as coisas bem claras. A religião tem direito de dizer que Deus criou o universo? Tem. O budismo faz isso e não precisa nem de Deus nem de Bíblia. O problema não é esse. Eu não estou ridicularizando a doutrina da criação. A crença na criação a gente discute em outro campo. É uma entrevista sobre Bíblia nesse caso. O inadmissível é alguém dizer que o que está escrito em Gênesis 1 corresponde à declaração de criação do universo. Isso em nenhuma medida. O que vai acontecer é uma leitura alegórica que vai ampliando o sentido do texto, Na Bíblia você pode flagrar textos em que primeiro o judeu fala de Judá, depois ele já fala do Império Persa, porque a Bíblia vai terminar sem nenhum autor bíblico conhecer a América, Ásia, África. Conhece China, né? O crescente fértil. Não conhece nada. Só conhece o crescente fértil. Então, é um fenômeno que precisa ser investigado. A hipnose dogmática que impede a leitura. Agora há pouco eu falava da condição de analfabeto funcional da sociedade brasileira, mas parece haver uma tendência na teologia de que o sujeito se torna um analfabeto funcional estrutural, digamos assim. Ele perde a capacidade de ler o que está escrito. E isso poderia ser estendido também para a noção igualmente anacrônica de um dilúvio universal, né? Como se o autor do dilúvio pensasse no planeta Terra, aí o sujeito vai até o Everest, mas como assim Everest? O sujeito sabe que existe Everest? É porque as pessoas, em vez de ler o texto como expressão da consciência de quem está escrevendo o texto, eles leem o texto como se fosse uma fotografia tirada por Deus da realidade. Ele perde a noção de que é um texto. É isso, pessoas. Essa foi a primeira parte da entrevista com o professor Oswaldo Luiz Ribeiro. Aguardem a segunda parte. InterD, Ciência e Cultura. Apresentação e pautas, Adeluna. Vinhetas, edição e trabalhos técnicos, Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. Site www.interd.net.br